Olá galera, bom dia, bem-vindo ao canal do pré-vestibular Enem Exato, mais do que um cursinho. Eu sou Roberto, conhecido como Professor Formiga. Nós vamos trabalhar História e o tema de hoje é Brasil Minerador. Vamos, nesse momento, voltar um pouco no espaço e analisar, estudar e conhecer como foi esse processo de desenvolvimento de mineração no nosso país. Basicamente, o nosso recorte é o Brasil minerador, o Brasil colônia, então como tudo começou. Então, vamos lá? O início do processo minerador no Brasil é a partir do século XVIII e com a ação dos antigos bandeirantes, foram encontrados jazidas de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Bahia, ok? Inicialmente a gente precisa entender como é que isso aconteceu. Por acaso? Do nada? Não. A descoberta de ouro ela vai surgir a partir de dois objetivos da coroa portuguesa. O primeiro era devido ao declínio do processo de comercialização de especiarias das Índias e o processo empreendido pela coroa portuguesa na busca de acelerar o processo de colonização da colônia portuguesa chamada Brasil, ou Terra de Santa Cruz, ou Ilha de Veracruz. Você entenda lá como quiser, na época como se falava, ok? Depois você vai lá dar uma pesquisada mais sobre isso, sobre as nomenclaturas dadas no Brasil no princípio da colonização, certo? E aí a coroa, em busca de se descobrir metais e pedras preciosas na colônia, eles vão financiar grupos de desbravadores, certo? Que receberão o nome de bandeirantes para iniciar o processo de busca de metais e pedras preciosas, mas que a ação dos bandeirantes também vai culminar com um outro fator, com o alargamento das fronteiras da colônia portuguesa chamada Brasil. Então, vamos nos atentar aqui a esse pequeno organograma, certo? Esse pequeno esquema mental, onde a gente vai entender as bandeiras e a exploração mineradora. Primeiro, Portugal enfrentava problemas econômicos. Claro, enfrentava porque basicamente a economia portuguesa estava centrada nas expedições que buscavam especiarias do Oriente para comercializar na Europa. Mas como a sua rota construída ao longo de 99 anos já era conhecida por grandes navegadores e outros países entraram nessa corrida, a exemplo de Espanha, a exemplo da Inglaterra, da Holanda, da França e outros países que se arrojaram em busca dessas especiarias. Então, o aumento da oferta desses produtos fez com que esse comércio deixasse de ser tão lucrativo. E aí a economia muito pouco manufatureira portuguesa, porque eles ainda não priorizavam a manufatura. Tinha-se manufatura, sim, tanto prova que tinha, mas não era tão forte, que é a partir do governo de Pombal que vai se iniciar o processo pesadamente de investimento nas manufaturas portuguesas. Mas até lá ela vivia sob a exploração das suas possessões no Atlântico, né? No Oceano Atlântico, especificamente nas suas possessões africanas, porque até então o Brasil ainda não estava sendo uma colônia extremamente rentável, apesar da exploração do pau-brasil, onde em aulas presenciais aqui no cursinho nós já estudamos, ainda não era o suficiente. Por quê? Porque o pau-brasil ele passou por um processo de complementação da economia portuguesa, juntando-se ou somando-se à atividade mercantilista em cima da venda ou comercialização de especiarias orientais. Então, nesse momento, no século XVII, século XVIII, Portugal ele está passando por problemas econômicos. E para tentar amenizar esse problema econômico, era aumentar a exploração sobre a colônia. Inicialmente, eles vão introduzir a cultura do açúcar, que também já foi estudado aqui. O açúcar brasileiro enfrentava a concorrência com o açúcar antilhano, porque após a exploração do pau-brasil, o primeiro elemento de exploração, logo após o pau-brasil, claro, é a exploração da cultura canavieira. Mas, com o passar do tempo, no século XVIII,
o açúcar brasileiro passa a sofrer a concorrência do açúcar antilhano, produzido pelos holandeses. Para quem não sabe onde fica as Antilhas, América Central, onde compreende hoje lá Cuba, certo? E aquela região localizada, certo? Na América Central. Uma outra coisa você vai encontrar a perda de possessões no Oriente e na África. Eles vão perder colônias na África e no Oriente, devido a processos de tomadas de colônias por outros países e também por questões de independência daquelas localidades. Ok? Um outro ponto a ser discutido. Devido a esses dois fatores, você vai ter uma grave crise econômica, porque as duas fontes de renda portuguesa, entendeu? Estavam em declínio. A cultura do açúcar brasileiro e a perda das possessões no Oriente e na África, ok? Resultado dessa grave crise vai mobilizar a coroa, que vai passar a estimular a procura de metais preciosos na colônia chamada Brasil. E a partir de então, quem será responsável por essa exploração do interior serão os que a gente chama de bandeirantes, ok? Os bandeirantes. E esses bandeirantes, essas bandeiras, basicamente mais na frente a gente vai entender o que eram bandeiras e entradas e o que é que se fazia. Mas inicialmente tinham as chamadas entradas. O que eram as entradas? Eram expedições oficiais de exploração do interior da colônia. As entradas eram oficiais, elas eram grupos de desbravadores financiados pela coroa. E logo depois você vai ter as bandeiras, que eram expedições armadas organizadas em geral por particulares, exploradores paulistas, saindo de São Paulo de Piratininga, saindo de São Vicente, que tinham os objetivos, as duas, tanto as entradas quanto as bandeiras, tinham os objetivos bastante determinados, bem traçados. No caso, você vai ter a busca de índios para escravização, ok? O apresamento de índios para escravizá-los, ok? O combate às revoltas de indígenas, de povos indígenas que tivessem próximos às suas terras, certo? As chamadas batalhas de prevenção, ok? Um outro objetivo era a destruição de quilombos, certo? Isso aí é muito mais à frente, com a introdução do elemento negro, né? Que ele já entra no Brasil a partir de 1546, os primeiros, e se assevera 100 anos depois, 1646, quando o maior número de escravos africanos adentra o Brasil. Logicamente que a gente tem que entender que a escravidão no Brasil não foi uma coisa passiva, certo? Nem tampouco pacífica. A gente tem que pensar uma escravização africana no Brasil pautada em cima da questão da negociação e do conflito. O conflito era o quê? Eram as disputas pela liberdade, a resistência dos negros escravizados no Brasil, que acabavam fugindo das propriedades e montando os chamados quilombos no interior da colônia. E para tanto se criaram bandeiras, certo? Que tinham o intuito de destruição desses quilombos e recaptura desses negros ex-escravizados ou escravos, entenda como você quiser no contexto. E a procura por metais preciosos. Aqui está um pequeno resumo do que a gente vai estudar hoje. A gente vai aprofundar tudo isso ao longo dessa nossa videoaula, ok? Vamos lá para o próximo slide e vamos seguir em frente com a nossa aula, beleza? Então, movimento bandeirante do século XVII. Nós temos o que eram os bandeirantes, né? O que era o movimento bandeirante? O que eram os bandeirantes? Vamos ao movimento bandeirante do século XVII, certo? Durante o ciclo do ouro. Quem eram os bandeirantes, né? Ou o que eram as bandeiras, certo? Eram bandos armados que percorriam o interior do país em busca de riquezas. A origem do movimento bandeirante vai estar na vila de São Vicente, em São Paulo de Piratininga, ok? Aqui você vê imagens dos tipos de bandeiras, certo? E ao lado ali Diogo Jorge Velho, um bandeirante famoso pelo seu trabalho de destruição de quilombo. Foi ele que destruiu o quilombo de Palmares. Aqui, ó, Diogo Jorge Velho, ok? E aí vamos estudar os tipos de bandeiras, né?
O que são as bandeiras? Uma outra pergunta antes de adentrar esse conteúdo, né? A mais esse conhecimento. O que são as bandeiras? As bandeiras são o quê? Expedições exploradoras, ok? Tinham dois tipos de exploração. As entradas, financiadas pela coroa portuguesa, e as bandeiras, que eram movimentos independentes saídos de São Vicente. Já foi visto, ok? Então, as bandeiras eram o quê? Expedições exploradoras, ok? E os tipos dessas bandeiras, certo? A de apresamento. Essa bandeira de apresamento, ela visava, basicamente, a caça ao índio para a escravização, beleza? A de sertanismo de contrato, ela tinha como objetivo a destruição de quilombos ou outros serviços no interior. Eles poderiam procurar ouro, poderiam caçar índio, mas, basicamente, o sertanismo de contrato já está dizendo, né? Eram contratados para realizar alguma atividade no interior da colônia, certo? E a bandeira de prospecção, uma bandeira específica que tinha como principal função, ou a maior dela, a busca de metais preciosos. Muitos dos bandeirantes, eles vão se destacar na busca de metais preciosos, então recebe o nome de bandeira de prospecção, ok? Tranquilo? E aí a gente vai pensar o seguinte: a importância histórica do movimento bandeirantes, né? O que é que os bandeirantes se destacaram, basicamente, nessa sua atividade? O que é que provoca para a história do Brasil? Primeiro, o alargamento informal das fronteiras. Se não fosse, basicamente, a ação dos bandeirantes em busca de ouro, certo? Durante o período da chamada União Ibérica, quando as coroas portuguesa e espanhola estavam unidas sob a cabeça de Filipe II, jamais poderia acontecer esse movimento de entrada ao interior. Por quê? Porque a partir desse momento os bandeirantes desobedecem ali no Tratado de Tordesilhas, como a gente vê aqui nesse mapa, ok? Se adentrando mais ao interior da colônia. Então provoca o alargamento, onde a gente sabe que o Brasil colônia, ou a colônia portuguesa, chamada Brasil, compreendia basicamente todo o litoral nordestino, até chegar no sudeste, especificamente em Santos, São Vicente, Rio de Janeiro, ok? Então, a ação deles provoca o alargamento informal das fronteiras da colônia do Brasil. Uma outra coisa, ataque e destruição de missões no sul, quer dizer, já mais à frente do século XVIII, eles vão atacar as missões jesuíticas, em busca de quê? De indígenas catequizados, assimilados da cultura branca, onde esses indígenas escravizados tinham um valor maior do que índios capturados no meio dos seus povos, no meio da floresta, ok? Era uma mercadoria, entre aspas, certo? Uma mercadoria bastante desejada pelas senhoras, donas de casa e os grandes fazendeiros, ok? E aí, resultado, o ataque e destruição dessas missões também, isso lá na região sul, Rio Grande do Sul, por aí, vai dar origem também a grandes reservas de criação de gado, que será a segunda maior atividade da colônia, uma vez que a criação de gado, ela contribui também para a ampliação do território, mas também é responsável pela produção de alimento para sustentar a população interna, uma vez que a população da colônia tem como prato base carne de charque e farinha de mandioca, ok? Tá claro? Então vamos lá, né? Seguindo em frente, vemos aqui os mapas, o mapa das bandeiras do século XVIII, ok? Onde você vê nessa parte em roxo é a colônia portuguesa, ok? Você vê uma atividade bastante desenvolvida na região da colônia portuguesa. Agora, após ali o Tratado de Tordesilhas, você já começa a perceber que os bandeirantes paulistas, eles começam a sair, a desrespeitar ali o Tratado de Tordesilhas e começam a vir para a região sul, seguindo para o Mato Grosso, certo? Para o Amazonas e assim sucessivamente, para a região de Goiás, onde vão descobrir ouro. Na região sul eles vão atacar missões e dar início às grandes reservas de gado, ok? E aí a gente vai pensar o quê? Os bandeirantes mais famosos da história do Brasil colonial, né? Em São Paulo foi criado o Museu Bandeirantes,
E muito, mas muita obra construída em São Paulo lembra a questão dos bandeirantes. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, para o modelo histórico paulista, para eles, os bandeirantes, eles são heróis. Na minha concepção, não são heróis coisa nenhuma, eles são basicamente elementos sociais que com o passar do tempo, as suas ações tiveram consequências históricas, mas não herói. Por exemplo, uma das maiores consequências da ação dos bandeirantes foi a questão do despovoamento indígena da população, certo? Desculpe, se eu refazer a palavra. O despovoamento das terras chamada Brasil, com a eliminação da população autóctone, quer dizer, da população nativa, da população indígena, porque a ação dos bandeirantes provocou o massacre de indígenas, provocando assim a diminuição ou, consequentemente, quase a extinção das populações indígenas do Brasil. Essa é uma das principais consequências, a despopulação da terra chamada Brasil, a diminuição dessa população. Segundo ponto que a gente tem, além de provocar o despovoamento, eles vão provocar um novo modelo de povoação, ou de povoamento, que é o modelo de povoação, o povoamento branco, que é a retirada do elemento nativo e a introdução do elemento estrangeiro, quer dizer, o branco português. Então, essa é uma causa histórica que reflete até hoje, mas não os torna heróis, tornam elementos históricos, que suas ações em um dado momento provocam uma consequência histórica e que a gente vive isso até hoje. Mas vocês vão ver, como por exemplo, o bandeirante, no caso Antônio Raposo Tavares, você tem lá a Avenida Raposo Tavares, em São Paulo. Quem foi esse cara? Ele nasceu em São Miguel do Pinheiro, em Portugal, em 1598, certo? Foi um bandeirante que serviu aos interesses da coroa na expansão do território brasileiro. Ele tinha um objetivo, aumentar a expansão do território, e essa expansão vinha juntamente com o despovoamento da população indígena e a introdução da população branca europeia, ok? Nós temos Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como o bandeirante Anhanguera. Foi quem desbravou as terras de Goiás, foi apelidado de Anhanguera pelos nativos da época, apelidado de Diabo Velho, certo? Pelos indígenas. Por que chamava de Diabo Velho? Chamava de Diabo Velho porque no encontro, certa vez, com um povo indígena, ele pega aguardente, que parece com água, né? Coloca numa cuia para chamar a atenção e dominar os indígenas, passar aquela ideia de miraculoso, coloca numa cuia aguardente e toca fogo. Os indígenas achavam que era a água que estava ardendo em chamas. Daí se assombraram, tomaram medo dele e apelidaram ele de Diabo Velho. Ok? É a partir desse momento que a gente percebe que a ação dos indígenas a ação dos bandeirantes provoca o amedrontamento dos indígenas através de determinadas estratégias como essa. Você tem Borba Gato, que em 1628 até 1718 foi um dos mais célebres bandeirantes, participou da importante expedição chefiada por Fernão Dias, em busca das sonhadas esmeraldas, e descobriu o filão de ouro de Minas em Sabará. E Domingos Jorge Velho, né, que é conhecido como o grande bandeirante que destruiu o quilombo de Palmares.